Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita por Tiago, o meio-irmão aí do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago foi pastor em Jerusalém, filho de Maria. Provavelmente escreve ainda bem no início da era cristã, em especial aos judeus convertidos, que ele chama as 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós temos estudado a carta de Tiago e hoje nós chegamos no capítulo de número 5, na parte intermediária do último capítulo, que vai do verso 7 até o verso de número 11. Nós estamos falando sobre as características do verdadeiro discípulo de Cristo, ou do verdadeiro cristão. E temos já, desde o capítulo 2, tratado desse tema. E hoje vamos caminhar mais um pouquinho juntos sob a graça do Senhor. Acompanhe a leitura que farei em Tiago, capítulo 5, do verso 7 até o verso de número 11. Ele diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te damos graças pela leitura da tua palavra. Palavra essa viva, eficaz. Palavra essa que nos alimenta, que nos educa, que nos corrige, que nos admoesta, que nos ensina, Deus, de modo que nos conduz a andarmos em novidade de vida e segundo a maturidade que o Senhor mesmo nos dá. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração nesta noite ainda mais. E o Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale a mim, aos meus irmãos, às minhas irmãs, para o nosso próprio bem, para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que clamamos em Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Amém. Amém, irmãos? Como já disse, nós temos tratado aí sobre a carta de Tiago, que de um modo bastante simples, trabalha com alguns testes, para que você observe se a sua religião é verdadeira. Ou, se você não for aprovado nos testes, ver se a sua religião é vazia, se a sua religião é vã. E ele então vai nos conduzir para compreendermos se a nossa fé de fato é bíblica, de fato é correta, é pura e sem mácula. É dessa forma que ele vai apresentar no primeiro capítulo, inclusive dizendo que as dificuldades e as provações é o meio que Deus estabelece para confirmar e nos provar quanto à nossa certeza, a perseverança da nossa vida, na nossa fé. Então nós já vimos no primeiro capítulo da Epístola de Tiago que num contexto de perseguição e de dispersão dos crentes, por isso ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão, estes crentes foram encorajados a permanecerem firmes, apesar das provações. Essas provações, segundo Tiago, no capítulo 1, são usadas por Deus para nos conduzir à perseverança. Tema que nós vamos trabalhar de um modo mais a fundo, no ano de 2024. Além da perseverança, nos conduzir também à dependência dele e, acima de tudo, à fidelidade cristã. E quando ele trata da fidelidade cristã, ele abre o leque para dizer, então, o que é ser fiel? Como que nós agimos corretamente em fidelidade como discípulos de Jesus?
E aí ele começa, a partir do capítulo 2, de um modo bem simples, porém eficaz, nos falar sobre as características de um verdadeiro cristão. E é sobre esse tema que nós temos tratado aí, né? Os nossos juniores que têm registrado aí. Então o tema sempre vai ser esse. As características do verdadeiro cristão. E aí nós já caminhamos alguns pontos. E vimos que a primeira característica do verdadeiro cristão é que ele não faz acepção de pessoas. E isso era importante no contexto aqui da carta de Tiago, porque ele estava tratando as 12 tribos, ao povo judeu, que até então pensava que a salvação era só para os judeus. E que Deus agora estava agregando, né, os gentios, os povos, os outros povos. Estava colocando na oliveira, que o próprio Deus plantou, enxertando nela ramos de oliveiras bravas, os gentios, mas que agora fazíamos parte de um único povo, povo de Deus, Israel de Deus, e que então não mais os judeus poderiam fazer acepção de pessoas. Vimos que a segunda característica do verdadeiro cristão é que, além de não fazer acepção de pessoas, eles possuem uma fé que gera obras, uma fé operosa. Não adianta apenas dizer as verdades de Deus se você não colocar isso em prática na sua vida. O verdadeiro eleito, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele demonstra, através das suas boas obras, a sua fé. Ele vive de acordo com aquilo que ele crê e com aquilo que ele prega. Vimos também, terceira característica dos verdadeiros discípulos de Cristo, é que eles lutam contra os próprios pecados. Eles lutam contra as próprias cobiças. Eles sabem que somos inclinados, sabem que Cristo já venceu o pecado, a condenação do pecado, mas que ainda existe uma luta. E que eles, então, dia a dia, lutam contra as próprias cobiças, os próprios desejos, se achegando a Deus, resistindo o diabo, se humilhando na presença de Deus, em contrição, transformando o júbilo em choro, em contrição, em desejo de mudança, sabendo que aqueles que se humilham na presença do Senhor serão exaltados. Vimos também, semana passada, que a quarta característica do verdadeiro discípulo de Cristo é que ele se submete ao Deus, ao nosso Deus, como sendo o único juiz. E, portanto, ele não julga o próximo, ele não julga o seu irmão, ele confia nas questões futuras, né? Ao invés de dizer que vai fazer isso ou fazer aquilo, ele diz, olha, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Ele se submete a Deus como juiz, quanto às questões do relacionamento interpessoal, as questões futuras, quanto à sua postura de vida e quanto à certeza de que Deus é o vingador, de que Deus é aquele que vai aplicar a sua justiça, mesmo quando somos alvos de injustiça por outros homens. E hoje, irmãos, caminhando mais um pouco aqui na carta de Tiago, nós vamos ver que a quinta característica dos verdadeiros discípulos de Cristo é que esses suportam, ou o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo suporta com perseverança até a promessa final. Ele sabe que o Senhor nos concedeu uma promessa, que o dia se aproxima e ele não desiste. A palavra aqui, paciência, que é utilizada em alguns momentos, se você observar aí no capítulo 5, ele vai dizer assim, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto. E depois, mais à frente, lá no verso 11, ele tem de ouvido da paciência de Jó. Esse termo aqui, paciência, é sinônimo de perseverança. Tanto que no verso 11, ele mesmo vai dizer e vai aplicar ao termo perseverança como sinônimo. Eis que temos por felizes os... Quem? Os que perseveraram firmes, ou os que tiveram paciência, a exemplo do lavrador e a exemplo de Jó. Então, a quinta característica, não a última ainda, mas a quinta característica dos verdadeiros discípulos de Cristo, é que esse verdadeiro discípulo, ele suporta com perseverança até o cumprimento da promessa final. Isso é tratado aqui no capítulo 5, do verso 7 até o verso 11.
Tratando disso então, irmãos, e agora destrinchando um pouquinho mais dessa característica, mostrando que o verdadeiro discípulo ele suporta com perseverança até a promessa final, nós vemos aí que dentro da característica literária judaica, né, Tiago usando aqui do paralelismo, vemos aí algumas virtudes ensinadas e repetidas, como citei, a paciência e a perseverança. No verso 8 ele ainda continua, sede vós também o quê? Pacientes e fortalecei o vosso coração. Ou seja, persevera. Então, essas virtudes, né, são essenciais aí para o crente em Jesus, para que ele possa suportar as provações, para que ele possa suportar as dificuldades dessa vida, focando e esperando confiantemente nas promessas da vida eterna. Desde o capítulo 1, irmãos, Tiago trata dessa ideia de ter bom ânimo, como sinônimo de paciência e de perseverança. Dá uma olhadinha aí comigo no capítulo 1, verso 3. No capítulo 1, verso 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança ou paciência. Ele usa isso como sinônimo. No capítulo 1, ainda, o verso 12, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Veja o paralelismo, né? Aquilo que ele trata no verso 12, ele amplia lá no capítulo 5, do verso 7 a 11. Por isso ele diz, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No capítulo 1 ainda, o verso de número 25, nos é dito assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela o quê? Persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa ideia da perseverança, do bom ânimo, da paciência, é algo então repetido com um paralelismo bastante clássico da literatura judaica, e que nós vemos isso usado por Tiago. No capítulo 5, como nós lemos, a perícope, ele começa dizendo, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Apesar de usar aqui uma palavra diferente, paciência, quando comparada com o verso 11, nós vemos a inclinação de Tiago em usar tanto paciência como perseverança, ou fortalecer, como sendo a mesma ideia. A ideia de que você não pode desanimar na fé. A ideia de que você não pode desistir da fé. Nós vemos Salomão tratando, irmãos, da vida cristã em Eclesiastes, ele vai dizer que a vida cristã ela é considerada uma vida de sucesso, não como as coisas começam, mas sim como as coisas terminam. Tem muita gente que começa uma caminhada aparentemente cristã, cheio de ânimo, de fôlego, de amor, de desejo pelo Senhor, como a parábola que Jesus Cristo usa, a parábola do semeador. Só que aí vem as dificuldades deste mundo. E aí vem o próprio Satanás. E aí vem as tribulações. E aquela boa semente que fora lançada, mesmo que por um breve momento germine, não suporta o sol, não suporta as aflições, os espinhos, ou os pássaros que vêm comê-las, e aí desanimam. E não produzem absolutamente nada. Mas quando a boa semente cai no solo, um solo perfeito na perspectiva de não ter rochas, não ter espinhos, mas ser um solo que produz, essa semente então germina e produz 30, 60, 100 por um. Nós precisamos ser esse solo, irmãos, onde a palavra é aplicada e ela produza
e ela frutifique. Só que muitas vezes, por conta até de teologias erradas do nosso tempo, teologias da prosperidade, que enfatizam que o crente não pode passar por dificuldade, por problema, que só tem que ter vida boa, e que negligencia, inclusive, a própria história de Jó, e a própria história dos profetas, e agora, com o final da revelação, nós podemos incluir até a história dos apóstolos, que foram histórias difíceis, de perseguição, de lutas, de martírio, de morte, por conta da fé em Cristo Jesus. Mas mesmo diante da morte, eles permaneceram firmes. Este é o indicativo que o próprio Senhor Jesus nos traz, quando dá exortação às igrejas, nas cartas enviadas no texto de Apocalipse. Apocalipse 2:10, você bem conhece, Jesus está falando das tribulações que a igreja passaria, mas ele diz, ser fiel até a morte. Persevera até o final, essa é a ideia. E dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança as tribulações, provações e dificuldades, aguardando a promessa final, aguardando a coroa da vida, como é dito no capítulo 1, ou aguardando a vinda do Senhor, a vitória eterna e final que se revelará quando do Senhor Jesus voltar, quando da última trombeta for tocada e o Senhor voltar entre nuvens cheio de glória, para então resgatar os seus e conduzir para toda a eternidade, inaugurando o estado final, novo céu, nova terra, e como Nova Jerusalém, estarmos eternamente na presença do Senhor. E aí não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Nós precisamos focar nessa promessa, porque é somente focado nessa promessa que nós teremos o ânimo, a força e as virtudes necessárias para suportar as provações, as dificuldades, as provas, as lutas, as perseguições, e assim sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança ou com paciência a carreira cristã até a chegada final da promessa. E como que ele faz isso, pastor? Então vamos dar uma olhada aí, agora, dando uma olhada com mais vagar aí nessa quinta característica. No verso 7 e 8 nos é dito assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa aqui uma parábola, uma ilustração, né, uma analogia com um lavrador, muito provavelmente está ligado ao ensino de Jesus da parábola, mostrando que além do fato de lançar a semente, você tem que esperar ela germinar. E ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também, ou seja, essa mesma paciência, essa mesma perseverança, sede vós também pacientes e fortalecei o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança as dificuldades até a chegada da promessa, irmãos, fortalecendo o seu coração. É dessa maneira que Tiago vai apresentar. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração. E não é fácil, muitas vezes, fortalecer o nosso coração. Nós sabemos que toda a humanidade, desde a criação e logo depois a sua queda, ela está envolta a uma luta interna, e mesmo que nós ouvimos e até usamos isso em algum momento, dizendo, a nossa geração talvez seja a mais ansiosa, a mais deprimida, a mais problemática, essa é uma realidade de toda a humanidade desde a queda. O medo, a vergonha e a culpa são reações naturais desde Adão. E isso tem acabado com a gente, irmãos. Por conta dessas reações, por conta do nosso medo, por conta da vergonha e da culpa, nós muitas vezes nos conduzimos ao desespero, ao desânimo, ao pânico. Esses são os 3 problemas que a queda trouxe. Quando você olha para Adão e Eva, quando pecaram,
primeira coisa que eles observaram é que eles estavam nus. Eles tiveram vergonha. Por isso foram lá, pegaram as folhinhas de figueira, fizeram uns vestidinhos para cobrir a sua vergonha. Nós também fazemos isso ainda hoje. Nós tentamos cobrir a nossa vergonha com folhinhas que não resolvem o problema. E nos esquecemos que somente através do sacrifício de um substituto é que Deus fez vestimentas de peles para Adão e Eva. Isso apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, que morrendo em nosso lugar, levou sobre si a nossa própria vergonha. Mas muitos de nós não fortalecem no nosso coração e desanimam quando caímos ou quando pecamos. O medo, também visto em Adão, quando diz lá nos textos iniciais de Gênesis, que ao ouvir a voz do Senhor tiveram medo e por isso se esconderam entre as árvores do jardim. Nós ainda fazemos isso. Por conta do nosso pecado e por medo, nós nos escondemos atrás das árvores do jardim contemporâneo. Escondemos e fugimos da presença do Senhor. E por isso situações tão simples que poderiam ser resolvidas quando nos prostramos aos pés da cruz e quando depositamos diante do Senhor a nossa própria vida e não fazemos, isso nos afasta de Deus e nos faz esconder. E aí nós, muitas vezes, até dentro da comunidade cristã, procuramos as pessoas e as pessoas simplesmente se escondem. E às vezes, literalmente, se ela te vê na rua, ela atravessa para não falar contigo, porque ela não quer falar com você. Ela quer se esconder. Se ela vê alguém da igreja, fala, vai falar, vai me perguntar por que eu não estou indo. E aí ele se esconde. É assim que acontece? Ainda hoje. E por isso não perseveram. E outros, ao invés de confessar os pecados, vivem sobre a culpa e acabam se afastando de Deus, da igreja e da fé. Ou seja, não permanecem firmes porque acham que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para pagar por aquele determinado pecado ou por aquela determinada situação que ele se culpa até hoje. Irmão, só em Cristo Jesus nós temos solução. E é por isso que a característica do verdadeiro discípulo de Cristo é saber que Jesus Cristo resolveu o nosso problema da vergonha, resolveu o nosso problema do medo, resolveu o nosso problema da culpa, e que podemos então nele, e tão somente pela obra dele, permanecermos firmes até o cumprimento da promessa. É essa a ideia que Tiago está apresentando aos seus. E ele diz então, fortaleça o seu coração nas promessas do Senhor, porque ele está próximo. Ele termina o verso 8 dizendo, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o seu coração nessas promessas. Nós sabemos, infelizmente, que o coração, como fonte das emoções e dos desejos, dentro de uma realidade, inclusive, escriturística, é apresentado como a fonte dos atos pecaminosos. O próprio Senhor Jesus diz, do coração do homem procede todos os maus desígnios. Nós sabemos que o nosso coração, ele é por natureza enganoso, como diz Jeremias 17:9. Então somente por isso, as Escrituras dizem que devemos avaliar o que se passa em nosso coração. Provérbios 4:23 diz isso. E justamente para não errar, devemos enchê-lo da palavra de Deus. Provérbios vai dizer que devemos guardar o nosso coração. Em que sentido? No sentido de estarmos atentos, vigilantes, de olho nele. Porque se não estivermos olhando para ele, ele vai nos conduzir a fazer besteira. E o Salmo 119, verso 9 a 11, de modo geral, de modo resumido, vai dizer que nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus para não pecarmos contra ele. Fortaleça o seu coração. Porque se o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, cheio das Escrituras, das verdades que o Senhor nos revelou, esse coração vai te conduzir ao desânimo na fé. O verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança as lutas até a chegada final da promessa, e ele faz isso fortalecendo a fé no coração, fortalecendo o próprio coração, alimentando essa fonte de emoções e desejos com os ensinos, princípios e a palavra de Deus. Se você não fizer esse exercício, certamente o seu coração não estará fortalecido
e a tendência de você desistir ou desanimar na fé vai ser muito maior. Além disso, irmãos, nós vemos que o verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança até a chegada da promessa final, não apenas fortalecendo o coração, mas não reclamando dos outros. Verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Ele já trabalhou isso no capítulo 4 e no início do capítulo 5, com a ideia de sujeitarmos a Deus como justo juiz e não nos colocarmos na figura de juiz. Mas aqui, de um modo especial, quando ele diz, não vos queixeis uns dos outros, trata do fato de você parar de reclamar. E mais que isso, parar de jogar a culpa nos outros. Parar de murmurar e tentar justificar o seu desânimo e a sua falta de compromisso nas costas dos outros. Como fez Adão com Eva e como Eva fez com Satanás. Deus olha para Adão e diz, o que você fez, meu filho? Ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. E que o Senhor me deu. É assim? Joga a culpa, inclusive, em Deus. Depois chega para a mulher, e você, Eva, por que você fez isso? Ele me enganou. Satanás, a culpa é dele. E ainda hoje, da mesma forma que a vergonha, o medo e a culpa é um problema que devemos lutar e para isso fortalecermos o coração, também jogar a culpa nos outros é uma das características da nossa fuga. Ô, meu irmão, por que você desanimou, parou de ir na igreja, o que está acontecendo? É o pastor que o Senhor me deu. É o presidente da sociedade que o Senhor me deu. É aquele diácono que o Senhor me deu. Sempre jogando culpa nos outros, murmurando em função dos outros. Você viu a cara daquele diácono que foi eleito agora? Meu Deus, tô fora. Não dá. Rapaz, passei na porta, o pastor estava conversando com o outro, mas nem deu bola para mim, como se eu nem existisse. O centro do universo. Supra-sumo, sei lá do que, o rei da cocada. Baixa a bola. Olhe para o seu próprio erro e pare de jogar a culpa nos outros. Eu não estou indo mais na igreja porque o fulano disse tal coisa para mim. Tudo bem. Vai para o inferno, que lá Satanás ele vai saber te agradar. Pelo menos no começo. É isso que você quer? Para você permanecer perseverante até a chegada, você tem que parar de reclamar dos outros. Olhe para o seu próprio umbigo, e veja os seus próprios erros. E independente das adversidades dos outros, lembre do ponto anterior. Deus é o justo juiz. Se algum irmão pisou no seu calo e agiu de modo injusto contigo, isso não é motivo para você desanimar na fé. É motivo para você depositar essa justiça aos pés da cruz e deixar Deus tratar. Não vai adiantar no dia final, quando o Senhor Jesus voltar, você chegar diante do Senhor dos Senhores e dizer assim, Senhor, eu não fui tão fiel, eu não permaneci como devia permanecer por culpa do meu irmão. Ou porque alguém disse ou deixou de dizer. Porque alguém não me deu carona. Ou porque alguém comeu a coxa do frango no dia do sarau e você deixou ser cucurancho. Não vai, essa desculpa não funciona. Deus vai tratar contigo. E não falar, não reclamar do irmão é uma das características da perseverança do verdadeiro discípulo do Senhor. Deus é o juiz. Eu preciso ficar firme até o fim, independentemente dos outros. Independente de mim, você precisa ficar firme. Independente do irmão que está do seu lado, você precisa ficar firme. Porque não vai adiantar reclamar dele ou de mim, ou jogar a culpa nele ou em mim. Deus trata contigo individualmente. O verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança todas as lutas e provações até a promessa final.
não jogando a culpa nos outros. É essa a expressão, a ideia que a expressão de Tiago traz, quando ele diz, não vos queixeis uns dos outros. Não diga para Deus, mas meu irmão pisou na bola comigo. Mas meu irmão nem olhou para mim. Eu não fui na igreja, porque o meu irmão parou de me dar carona. Irmãos, tem tantos discípulos do Senhor nesse mundo afora que caminham quilômetros para poder chegar a uma comunidade dos santos para adorar ao Senhor, muitas vezes sentados sob uma árvore, em bancos de madeira ou às vezes troncos no chão. E que depois de um culto de 4 a 6 horas, não é 1h30 não, como você está acostumado, um culto de 4 horas a 6 horas, eles voltam os tantos quilômetros que andaram a pé, sobre um sol terrível, mas com o coração jubiloso pelo fato de ter se encontrado com a noiva do Senhor. Eu vi isso acontecer. Não reclamavam, não se queixavam uns dos outros. Então somente se dispunham a estar reunidos para adorar. Você pode morar em qualquer lugar de Araraquara. De carro, provavelmente você não vai gastar mais do que 20 minutos para chegar aqui. Talvez 25. Mas isso não é nada comparado do que andar 1h30 a pé sob o sol para chegar aonde a igreja está reunida. Pare de queixar. O pastor prega demais. Nossa, o sermão dele é demorado demais. Nossa, as músicas... Nossa, hoje tem coral, tem ceia. Meu Deus do céu, hoje o culto vai terminar, sabe-se lá Deus que hora. Miserável. Isso é graça. E o verdadeiro cristão, ele persevera até a promessa final, parando de murmurar, de queixar e de falar que a culpa é do outro. Se tem algum problema, irmãos, na sua vida cristã, o problema é você mesmo. Então pare de falar que é a mulher que o Senhor te deu, que é o Satanás que te enganou, ou seja lá quem é a culpa, porque Deus não vai aceitar essa queixa. Essa é a segunda situação. Eu devo ser fiel apesar dos outros, porque Deus é o juiz. Terceiro subdivisão aqui. O verdadeiro cristão, irmãos, ele suporta com perseverança as dificuldades, problemas, até a chegada da promessa, ou seja, até a vinda do Senhor, seguindo os bons exemplos. Veja aí o verso 10 e o verso 11. Ele diz, dentro dessa chamada característica da carta, irmãos, tomai por modelo, ou seja, veja o exemplo, tomai por modelo no sofrimento e na paciência quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E aí ele usa o exemplo de Jó. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança as provações, dificuldades até a vinda do Senhor ou até a chegada da promessa, não apenas fortalecendo o coração, não apenas deixando de se queixar e jogar a culpa nos outros, mas seguindo exemplos daqueles que venceram, daqueles que foram fiéis até o final. Tomai por modelo os profetas e a Jó. Essa é o argumento de Tiago. Tiago, como sempre faz em sua carta, ele usa exemplos do passado. Ele já fez isso com Abraão, fez isso com Raabe, e agora utiliza os profetas e também o próprio Jó. Então ele usa exemplos do passado para nos dar como parâmetro a ser seguido.
Todos certamente conheciam a biografia dos apóstolos, dos profetas, eram os judeus da dispersão, conheciam o Antigo Testamento. Sabiam que apesar dos sofrimentos, eles não voltaram atrás. Se você não tem conhecimento disso, basta dar uma olhadinha no texto de Hebreus, capítulo 11, que trata dos heróis da fé. Homens, profetas, servos e servas do Senhor que viveram e foram perseguidos e mortos, mas resistiram firmemente, sem ver a promessa, porque Jesus só veio depois deles. Hebreus vai dizer que tais homens eram tão preciosos que o mundo não era digno deles. Tiago vai usar esse mesmo argumento, dizendo que como verdadeiro cristão você tem que permanecer firme, apesar das provações e sofrimentos da era presente, tendo como modelo, tendo como exemplo os profetas e o próprio exemplo de Jó, que talvez seja um exemplo extremamente terrível. Se você conhece toda a história, o modo como ele perde os seus primeiros filhos e tudo aquilo que ele tinha. Inclusive depois como ele perde praticamente toda a sua saúde, com tumores espalhados por todo o seu corpo, ao ponto de pegar caco de telha e se coçar. Certamente você já levou alguma picada de algum inseto que coçou. Você ficou louco de coceira de um único inseto. Agora imagine tumores no corpo inteiro coçando. Esse é o exemplo que Tiago está te chamando a atenção. E ele permaneceu firme até a promessa. É esse exemplo que Tiago quer que você observe. Ele tinha certeza que os irmãos, os das 12 tribos que estavam na dispersão, conheciam a biografia dos profetas. E que apesar dos sofrimentos, eles não voltaram atrás. Hoje, como eu disse, nós podemos agregar aqui, não somente os profetas, nem Jó, mas também os próprios apóstolos. E você sabe muito bem pela história do cristianismo, que todos eles foram perseguidos e mortos. Talvez com exceção de Jó, que morreu velho, na velhice, mas ainda preso. Todos sofreram, irmãos, mas permaneceram fiéis e firmes até o fim. A nossa geração, como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos suportar com perseverança os sofrimentos, as dificuldades, as provações, com a mesma paciência, com a mesma perseverança, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. É isso que o Senhor espera de você como um verdadeiro cristão. Não desanime da fé. Não desanime do seu serviço a Deus. Não desanime do convívio fraternal da comunidade dos santos. Não desanime em relação ao seu serviço litúrgico, à sua adoração, o culto que você deve prestar ao Senhor. Não desanime. Mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja provações, mesmo que os irmãos pisem no seu calo, não desanime. Permaneça perseverante até o final. O exemplo de Jó deve ser seguido em suportar o sofrimento e não atribuir a Deus falta alguma. Ai Deus, por que isso comigo? Esse é o tipo de pergunta que você não tem que fazer. Porque a resposta você já sabe, você é pecador miserável. E se Deus resolvesse aplicar o que você merece, não ia sobrar nem um pó. Então, por mais dificuldade que venham, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, o senhor está tal doença, o senhor tem 3 semanas de vida. Mas o que nós vamos fazer, querido? É 3 semanas? Ufa, é só 3 semanas que eu tenho que perseverar até o fim. Ai, meu Deus, por que comigo? A pergunta tinha que ser, por que não foi antes? E a resposta que Tiago dá, por que não foi antes? É porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Porque se Ele fosse realmente aplicar sobre nós o que cada um de nós de fato merece, nenhum de nós estaríamos aqui hoje.
Tão simples assim. O verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança todos os sofrimentos e dificuldades com paciência até o cumprimento da promessa, porque ele segue bons exemplos. Os profetas, Jó, os apóstolos e tantos outros irmãos que, apesar de todas as dificuldades, se mantinham firmes e fiéis e se mantiveram até o fim. O último subponto aqui, olhando a parte final do verso 11, é que o verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança os sofrimentos, dificuldades, até a chegada da promessa, porque ele considera o propósito divino. Final do verso 11 diz: porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para o Salmo 139, você vê que Deus já estabeleceu todas as coisas segundo o seu propósito. As lutas, dificuldades, sofrimentos, irmãos, que porventura baterem a nossa porta, segundo a visão da soberania de Deus, é porque tem um propósito. Mesmo que esse propósito seja te provar para ver se você será fiel até o fim. Visto que fim o Senhor lhe deu, falando aqui de Jó, né? Onde ele diz aí no verso 11, eis que temos por felizes perseveraram firmes, tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. E diz que o Senhor fez isso com Jó porque é cheio de terna misericórdia e compassivo. Saber que Deus tem um propósito para tudo, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e que Ele mesmo é quem nos sustenta, segundo a sua vontade soberana, é um instrumento poderosíssimo para suportarmos com paciência e perseverança até a vinda do Senhor. Poderíamos ainda usar o exemplo do cântico de Abacuque. Está dando tudo errado. Mas ele ainda se alegra no Senhor, porque Deus é a fonte da sua salvação. Não tem ninguém, não tem animal nenhum no aprisco, o curral está vazio, a oliveira mentiu, não tem produção em lugar nenhum, está dando tudo errado, problema acima de problema, notícia ruim em cima de notícia ruim. Mas o profeta canta: eu todavia me alegro no Senhor, Ele é a fonte da minha salvação. Irmãos, nós não podemos deixar que essa teologia não bíblica da prosperidade invada o nosso coração e nossa mente. Não podemos. Deus nunca nos prometeu ausência de dificuldades e sofrimentos nesse mundo. Diz que sempre estaria conosco. E exige de nós que sejamos encontrados fiéis. Concluindo, Tiago nos exorta dizendo que, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, nós devemos possuir algumas características. Características essas que comprovam que somos verdadeiramente cristãos e não apenas da boca para fora, alguém que se diz ser cristão. Como cristão, não devemos apenas suportar as provações e dificuldades, sofrimentos, mas também viver de um modo digno, procedendo da maneira que a nossa fé fique confirmada apesar das situações. Dentre as características que Tiago lista, já vimos que o verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, porque segundo o verso 9 do capítulo 2, isso é pecado. Ele possui uma fé que gera obras, porque se a sua fé não gera obras, isso é farisaísmo. Esse cristão, ele luta contra o próprio pecado, contra as próprias cobiças, para promover a paz entre os irmãos e a paz com Deus. Nós vimos que esse verdadeiro cristão, ele submete-se a Deus como único juiz, para agir em retidão,
tanto nos relacionamentos quanto nas questões da vida, nas questões comerciais e tudo mais. E vimos hoje que o verdadeiro cristão, ele suporta com perseverança até a vinda de Jesus, fortalecendo aí o coração, não jogando a culpa nos outros e seguindo os bons exemplos, ciente de que o Senhor é misericordioso e compassivo. Mais uma vez, portanto, irmãos, Tiago nos anima, nos motiva a vivermos em dependência de Deus, o Senhor misericordioso, compassivo e soberano. Lembrando de Paulo, nós temos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E o próprio Tiago reforça, ou afirma: a vinda do Senhor está próxima. Portanto, suportai com perseverança até esse dia. Como o autor aos Hebreus também nos exorta. Em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes admoestai-vos aos outros, quanto mais vendo que o dia se aproxima. Que nós possamos, irmãos, como verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, sermos achados fiéis, vivendo com paciência, fortalecendo o coração, paciência e perseverança até a volta do Senhor. Independente das circunstâncias, provações, tribulações e até mesmo perseguições que porventura se levante contra nós. Ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém?